profeta, se ele é chamado por Deus, exatamente como foi na época de Moisés, ele não depende da Bíblia exclusivamente. A lei de Deus, ela não se interpreta de forma pessoal, de forma particular. Ela se aprende pelo espírito de profecia que há naquele que ensina e naquele que recebe o ensinamento. E de acordo com a sinceridade que ele tem de coração. Vemos declarações todos os dias pela internet, inclusive de líderes religiosos internacionais que sugerem que a Bíblia está ultrapassada, que a doutrina do Senhor tem que ser renovada, que os ensinamentos de Deus já não podem ser aplicados como sempre foram, que os 10 mandamentos estão desatualizados, que, encontramos homens criando deuses e leis para que se adequem a seus gostos e às suas preferências. E isto é a história do fracasso de Deus. Temos que recordar que nós seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. O Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. O Big Bang, que hoje se põe all'origine del mundo, não contradice l'intervento creatore divino, mas lo exige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Se você disser que a Bíblia é a palavra de Deus, você é um herege. O Novo Testamento não é a palavra de Deus. A ética bíblica reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela época. E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4.000 anos antes, 3.000 anos, 2.000 anos e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente, mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explode, promovendo uma grande revolução e uma grande transformação no mundo. Então a gente precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. As Escrituras dizem, quando não há revelação, o povo se corrompe. Por isso o próprio Deus disse que certamente Ele não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ele mesmo disse, Ele não revelará nada sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas, como sempre aconteceu em todas as épocas passadas. E quando nos resistimos a entender que este é um princípio revelado por Deus, vamos estar então caminhando de um lugar a outro por todo o vento de doutrina, por homens que enganam fraudulosamente. E as Escrituras dizem, e Ele mesmo chamou uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então aqui ele encerra dizendo que ele constituiu esses líderes para que nós não fôssemos enganados por falsos pregadores, indo de um lugar a outro, sem entender a doutrina pura de Cristo.
Encontramos, por exemplo, sobre essas práticas, o dom de línguas, muito praticado hoje em dia, mas de uma forma extremamente incorreta. Nós chamamos de glossolalia. Segundo os linguistas, é a vocalização fluente de sílabas sem significado compreensível. Então você encontra em algumas religiões, algumas seitas, algumas práticas em que as pessoas falam uma língua embolada, enrolam a língua e falam palavras sem nexo, sem sentido. Em algumas crenças religiosas, como entre os pentecostais, por exemplo, essa prática é conhecida como dom de línguas. Esses sons, eles são considerados uma linguagem divina, desconhecida daquele que fala. Porém, essa prática surgida entre os discípulos de Cristo na época do apóstolo Paulo, ela tomou formas muito particulares que não seguem as orientações recebidas por Jesus Cristo. Outra prática que nós encontramos nessas igrejas é a chamada xenoglossia. O que é a xenoglossia? É um suposto fenômeno paranormal que corresponde à capacidade de falar ou escrever uma língua desconhecida para o indivíduo. Essa prática é muito comum entre o espiritismo, os seguidores de Allan Kardec, por exemplo. Muitos dos supostos casos de xenoglossia foram palavras aprendidas em algum momento da vida do indivíduo e outras são simplesmente rabiscos. Então, tanto uma como a outra, elas atualmente são muito disseminadas e não atendem aos requisitos, aos ensinamentos que Jesus Cristo ensinou quando esteve na Terra. É necessário saber que as línguas, essa forma de comunicação, elas foram dadas com o propósito de pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho entre aqueles onde o idioma é desconhecido, onde o idioma do local ele não é entendido. Considerando que o que traz o entendimento é o Espírito que possui aquele que ensina e aquele que recebe, aquele que é ensinado. Uma vez que o Espírito Santo ele pode falar das coisas de Deus em sua própria língua e também em outras. Na Igreja de Jesus Cristo, em reuniões normais do dia a dia, por exemplo, não são necessárias essas práticas, esses dons, porque todo homem que tiver o Espírito Santo pode falar das coisas de Deus em sua própria língua, bem como em outra, porque a própria Escritura fala, a fé ela não vem por esses sinais, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Agora, em ocasiões excepcionais, então, em que a circunstância exige, aí sim elas são usadas. Quando você vai, por exemplo, para um outro país estrangeiro e que não conhecem o seu idioma, ou você não conhece o idioma deles, né? Quando estamos entre outros povos, outras línguas, outros países, por exemplo, o objetivo é que estrangeiros possam entender a mensagem dada pelo pregador, por aquele que vai pregar o Evangelho nas missões. Os dons de Deus são dados para serem usados em lugares determinados, em ocasiões determinadas. Porém, quando são usados em ocasiões nas quais Deus não as usaria,
a tentativa de usá-los passa a ser então motivo de confusão, passa a ser uma armadilha e uma manifestação do mal, em lugar de ser uma bênção para aquela pessoa que ouve. O próprio Satanás, ele pode explorar o ato de falar em línguas estranhas, e o Senhor jamais revelaria a doutrina da sua igreja por meio dessa prática em situações desnecessárias. Daí o apóstolo Paulo disse: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então o apóstolo Paulo falando que não é estranho essas manifestações ocorrerem em situações que não são reconhecidas por Deus, porque o próprio Satanás faz uso disso para enganar as pessoas. Encontramos manifestações onde as pessoas usam falsamente esses dons, falando, murmurando, cantando, com uma voz afetada e muitas vezes anormal, retorcendo o corpo. Entretanto, não há nada de anormal ou afetado na doutrina pura de Deus, na igreja de Deus. Se fazem como um comportamento errado, falso, um engano, uma mentira. E a Escritura continua dizendo: e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Então não é todo mundo falando junto e gritando e dizendo palavras desconhecidas e retorcendo e contorcendo e caindo no chão e rodando e pulando. Isso não é a igreja de Deus, isso não é a doutrina de Deus. Espero que você tenha gostado. Essas são algumas ponderações sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, sobre os costumes e práticas, sobre a diferença entre uma doutrina e um costume e sobre a importância de entender que nem toda a verdade se encontra na Bíblia. Porém, nós acreditamos na Bíblia e confiamos na Bíblia e devemos confiar desde que seja correta a sua tradução. Quando lemos a Bíblia, temos que estar atentos para identificar que nela há muitos erros, não por ela, mas pelo fato das suas traduções terem passado aí por vários e vários idiomas. E como somos falhos, podemos encontrar erros. Por isso é importante buscarmos revelação. E se temos essa revelação de Deus, e se temos um profeta que recebe a revelação de Deus, então nós não seremos conduzidos por falsos doutrinadores que nos fazem ir de vento para cá e vento para lá, sem lugar algum, e não sendo reconhecidos por Deus. Espero que você tenha gostado, e se gostou, dá o seu like e compartilha para que outros possam chegar a este conhecimento.